Todo mundo procura você quando alguma coisa dá errado. Você resolve, você ajuda, você aconselha, você segura as pontas. E talvez por isso quase ninguém tenha percebido uma coisa. Você também está cansado. Não apenas fisicamente, cansado de precisar parecer forte o tempo inteiro. Talvez a pergunta que ninguém tenha feito ultimamente seja: e você, como está? Se essa pergunta mexeu com você, fica comigo por alguns minutos. Hoje eu não quero cobrar mais força de você. Quero conversar justamente com essa parte que está cansada de precisar ser forte o tempo inteiro. Porque talvez você tenha aprendido a cuidar de todo mundo, mas nunca aprendeu muito bem o que fazer quando é você quem precisa de cuidado. Ser alguém em quem as pessoas podem confiar é uma qualidade. Ter responsabilidade é uma qualidade. Continuar quando as coisas ficam difíceis também é uma qualidade. Mas existe um ponto em que força e silêncio começam a se confundir. Você diz, estou bem, antes mesmo de perceber se realmente está. Resolve o problema dos outros e adia o seu. Escuta todo mundo, mas quase nunca diz, hoje é eu que preciso conversar. O problema não é ser forte. O problema é acreditar que você nunca tem permissão para não estar forte, porque ser humano também significa reconhecer limite. Existe uma cena na Bíblia que sempre me chama a atenção. Em 1 Reis 19, Elias aparece logo depois de viver um momento extraordinário no Monte Carmelo. Mas então recebe uma ameaça, sente medo e foge, e logo chega profundamente abatido. Debaixo de uma árvore ele diz: já basta, ó Senhor. Eu não quero reduzir tudo o que Elias estava vivendo a simples cansaço. Havia medo, ameaça, isolamento e um abatimento profundo. Mas repare no que acontece em seguida. Elias dorme, um anjo o toca e diz para ele se levantar e comer. Ele come, bebe e volta a descansar. Depois recebe alimento novamente, porque o caminho ainda seria longo. Antes de grandes explicações, existe cuidado, descanso, alimento e presença. Até um homem usado poderosamente por Deus chegou a um momento em que precisava ser cuidado. E talvez você precise ouvir isso hoje. Precisar de cuidado não apaga a sua força. Jesus não chama apenas os fortes. Talvez você tenha aprendido que pedir ajuda é incomodar, que admitir cansaço é fraqueza, que descansar é perder tempo. Mas Jesus disse em Mateus 11:28: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Olha para quem é o convite: os cansados, os sobrecarregados, os que chegaram carregando peso. Jesus não diz, organize tudo primeiro e depois venha. Ele simplesmente diz, venha. E o Salmo 55 nos convida a lançar sobre o Senhor aquilo que nos pesa. Fé não é fingir que o peso não existe. Fé também é saber onde colocá-lo. E agora eu elenco 3 atitudes para hoje. Então eu quero deixar somente
essas 3 atitudes para você. A primeira, reconheça o seu limite antes de quebrar. Talvez alguma coisa possa esperar. Talvez você precise descansar. Talvez precise dizer: hoje eu não consigo. A segunda, fale com alguém seguro. Nem todo mundo precisa conhecer suas lutas, mas isso não significa que ninguém possa conhecer. Procure alguém maduro e confiável e, quando for necessário, procure ajuda profissional. Pedir ajuda não é diminuir sua fé nem a sua dignidade. E a terceira, volte para Deus sem performance. Você não precisa de uma oração bonita. Talvez sua oração inteira seja: Pai, eu estou cansado. E talvez essa seja uma das orações mais sinceras que você fez em muito tempo. Talvez você tenha passado tanto tempo sendo abrigo para outros que esqueceu que também precisa de abrigo. Todo mundo conhece sua força, mas talvez poucas pessoas conheçam o seu cansaço. Então, eu quero que você me escute nesse momento. Você não precisa abandonar suas responsabilidades, não precisa deixar de ser alguém forte, mas precisa parar de confundir força com carregar tudo sozinho. Descansar não significa apagar a sua história. Pedir ajuda não destrói sua autoridade. Chorar não cancela sua coragem. Reconhecer o limite não apaga tudo o que você já venceu. E entenda isso, até os fortes precisam ser cuidados. Se hoje você está cansado por dentro, não espere desabar para admitir. Faça uma pausa, converse, ore, reorganize o que puder, receba ajuda quando precisar. Talvez hoje você não precise provar mais nada. Talvez precise apenas pousar um pouco de peso. E se conhece alguém que vive cuidando de todo mundo, compartilhe essa mensagem. Talvez essa pessoa precise que alguém finalmente pergunte: e você, como está? Eu sou Valmir, testemunha viva de que com Deus nada está perdido.